Olá, essa é a lição 1 do curso de discipulado. E hoje a gente vai trocar aqui uma ideia, bater um papo sobre uma daquelas perguntas que vira e mexe todo mundo se faz. Uma pergunta profunda e que às vezes até tira o sono da gente, sabe? Se Deus é tão bom e todo-poderoso, por que é que existe o mal no mundo? Por que tem tanto mal, tanto sofrimento? Vamos pensar juntos? Será que foi Deus mesmo quem criou o mal? E se não foi ele, por que é que ele simplesmente não aperta um botão e acaba com todo esse sofrimento? Essa é uma questão antiga e muita gente já tentou responder. Alguns, por exemplo, que não acreditam em Deus, alegam que se constatamos que o mal existe no mundo, então isso é uma prova de que Deus de fato não existe. E outros pensam que se Deus criou tudo, então ele também deve ser o autor do mal. Mas o que será que a Bíblia, a palavra de Deus, nos diz a esse respeito? Vamos mergulhar nesse assunto e ver o que é que a gente encontra, o que é que a gente pode descobrir juntos. A primeira coisa que a gente precisa entender é quem é Deus, como ele é. O apóstolo João, lá em sua primeira carta, capítulo 1, versículo 5, escreveu uma coisa muito poderosa. Ele disse: Deus é luz e nele não há treva alguma. Pensa nessa imagem. Luz e escuridão não ocupam a mesma área, o mesmo espaço. Onde a luz chega, a escuridão vai embora. Assim é Deus. A natureza dele é pura, é boa, é perfeita. O mal simplesmente não combina com quem ele é. Outro livro da Bíblia, a carta de Tiago, capítulo 1, versículo 13, reforça essa ideia dizendo que Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ele não tenta ninguém. E para fechar esse raciocínio, vamos voltar lá para o comecinho de tudo. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 31, depois de criar todas as coisas, a Bíblia diz que Deus viu tudo quanto havia feito. E eis que era muito bom. Percebe? Se Deus é pura luz, se ele não tem nada a ver com o mal, e se tudo o que ele criou é muito bom, então não faz o menor sentido dizer que ele é o criador do mal. Ok, então a pergunta continua. Se não foi Deus, de onde o mal surgiu? A resposta que a Bíblia nos dá está ligada a um presente que Deus nos deu, o livre-arbítrio, ou seja, a capacidade de escolher. O sábio Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 29, nos lembra que Deus criou o ser humano reto, mas nós, seres humanos, nos metemos em cada enrascada, inventamos moda e muitos caminhos tortos. Pensa comigo. Deus poderia ter criado anjos e seres humanos como robôs, programados para obedecer sem nunca errar. Mas que valor teria um eu te amo, por exemplo, vindo de um robô? Seria um amor de verdade? O escritor famoso C.S. Lewis, no livro Cristianismo Puro e Simples, usou uma linguagem muito interessante para nos ajudar a entender isso. Ele fala de uma mãe que quer que o filho amadureça e arrume o próprio quarto. Ela poderia entrar lá e arrumar tudo em 5 minutos e tudo ficaria perfeito. Mas o que ela realmente deseja não é apenas um quarto limpo. Ela deseja que o filho dela se torne uma pessoa responsável, que escolha fazer a coisa certa por conta própria. Como Deus é parecido nesse sentido. Ele não está apenas interessado em um universo arrumadinho e obediente. Ele está interessado, de fato, em formar filhos e filhas que, por amor e maturidade, escolham o bem. Ao nos dar o poder de escolher amá-lo, ele também nos deu o poder de escolher não amá-lo, porque ninguém pode ser livre apenas para ir numa direção e não na outra. O pecado, a maldade, o sofrimento, tudo isso é o preço, a consequência terrível dessa liberdade que foi por nós mal utilizada. E é aqui que a gente entende o valor do amor. Se Deus interrompesse toda vez que alguém fosse fazer algo ruim, ele estaria tirando a nossa capacidade de escolher. O amor verdadeiro não pode ser forçado. A Bíblia diz em 1 João capítulo 4, versículo 8,
que Deus é amor. E como Jesus ensinou em Mateus capítulo 22, o maior de todos os mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus mesmo disse lá em João capítulo 4 que o Pai procura adoradores verdadeiros, que o adorem em espírito e em verdade. Uma adoração forçada, controlada, assim a fórceps, não é de fato verdadeira. Acaba sendo artificial. Então, o mal que vemos no mundo é o resultado das nossas escolhas, o preço que pagamos para que o valor mais importante e sublime de todos, que é o amor, possa de fato vir à existência, possa ser genuíno, autêntico, verdadeiro. A própria Bíblia nos mostra exemplos de pessoas que, em meio ao sofrimento, tiveram de fazer uma escolha. Pense em Abraão, lá em Gênesis capítulo 22, que dor terrível, mas sua escolha de obedecer a Deus mostrou a profundidade do seu amor e confiança. Pense também em Jó. Ele perdeu tudo, mesmo no fundo do poço, ele escolheu não amaldiçoar a Deus, não blasfemou jamais. Essas histórias nos fazem olhar para dentro de nós e nos perguntarmos: será que eu amo a Deus acima de todas as coisas? Como as minhas escolhas do dia a dia estão mostrando que espécie de amor eu tenho? Onde é que eu posso melhorar? Como é que eu posso fortalecer a minha fé, mesmo quando as coisas estão difíceis? Então, para a gente concluir nosso pensamento, a Bíblia deixa claro que Deus não é o criador do mal. Ele é bom, justo e perfeito. O mal entrou no mundo por causa das escolhas de suas criaturas, que usaram o livre-arbítrio para se afastar de Deus. A Bíblia diz assim: não haja em vós um perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Mas, e essa é a notícia mais maravilhosa de todas, a história não termina aí. Existe um propósito maior em tudo isso. O grande plano de Deus, desde o início, foi e é resgatar para si um povo que o ame de forma livre e espontânea. Pessoas, mesmo vivendo nesse mundo caído, possam escolher amá-lo e segui-lo de todo o coração. Todo sofrimento e toda maldade que vemos são, de certa forma, o terrível preço que a liberdade custou. Mas a Bíblia nos garante que quando esse povo estiver finalmente formado, todos nós olharemos para trás e veremos que o resultado final fez o preço valer a pena. E então, Deus vai inaugurar aquilo que Ele prometeu, como lemos em Apocalipse capítulo 21, novos céus e uma nova terra, onde a paz, o amor e a justiça vão reinar para sempre. Um lugar onde Ele mesmo enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. O mal não terá mais a palavra final, terá sido coisa do passado. A palavra final é a de Deus, e a sua vontade soberana e amorosa vai prevalecer. Obrigado por me ouvir e que a gente possa continuar refletindo, estudando. E eu peço que você, e espero que você possa estar comigo aqui na lição seguinte, desse processo de discipulado cristão. Deus abençoe você.